Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1. Atos 9, a partir do verso 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado e, depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar, meus amados irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, é a Tua palavra, Senhor, que está revelada. É nela que recebemos instruções. É nela, Senhor, e por ela que somos iluminados. Assim, Deus, nos abençoa para que os nossos olhos se abram, o nosso entendimento seja aclarado com relação às Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria pedir a um dos diáconos que trouxesse um pouquinho de água para mim aqui. Vem aí? Obrigado. Meus amados irmãos, Saulo, de perseguidor ultrajante do Evangelho de Cristo, passa a ser um ilustre professor e pregador. É o que Jesus faz com a gente. Ele muda a história da gente. E não foi diferente com Paulo. Seu nome em hebraico, Saulo, que significa desejado. Nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, em Roma. Entre os cidadãos romanos, seu nome era Paulo. Então, tinha uma cidadania hebreia, israelita, e tinha uma cidadania também romana. As duas cidadanias lhe pertenciam.
e uma ele chamado Saulo e na outra Paulo. Nasceu nessa cidade da Cilícia. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Seu pai e mãe eram judeus, os dois, e Saulo autodenominava-se hebreu dos hebreus, porque é o dos seus pais. Então ele tinha dupla cidadania. Ele era da tribo de Benjamim, uma das tribos que ficou associada à tribo de Judá, quando houve a repartição de 10 tribos para o norte, ficou 2 do sul, e então Saulo era cidadão israelita e da tribo de Benjamim, que ficaram em Judá. A sua educação dos primeiros anos foi em Tarso, na sua cidade, considerada na história uma pequena Atenas. Lá, Tarso era cheia também de grandes filósofos. A filosofia estava reinando lá também. Então, Saulo, esse homem, familiarizou-se com a filosofia grega. Aprendeu muita coisa em grego, mas ainda quando criança foi para Jerusalém. E mais tarde foi estudar dentro da universidade israelita também, em Jerusalém, para estudar teologia e a lei judaica, porque até então ele estava sendo ensinado naturalmente no curso natural da vida dele na cidade de Tarso. Mas ele foi estudar teologia mais tarde e conhecer a religião judaica. Seu tutor foi um homem chamado Gamaliel, um eminente fariseu, um homem conhecedor das Escrituras, centrado, muito correto, e ele foi quem foi o seu tutor. Quando a gente está fazendo seminário, geralmente, ou vai estudar seminário, estudar teologia, a igreja que nos envia ao presbitério, envia também, o presbitério toma um tutor para acompanhar esse aluno durante o período em que ele está estudando até que ele se forme. Assim, todos nós passamos por isso. E Saulo estava agora em Jerusalém e o seu tutor para o estudo acadêmico das leis judaicas era um homem de uma estirpe inconfundível. Era Gamaliel. Segundo o pastor Miguel, diz que o pai do Gamaliel era Miguel também. É isso mesmo? Por isso que ficou todo orgulhoso, né? Muito bem. Paulo estudando, mas também teve uma profissão. E ele foi trabalhar, ele trabalhava. E o trabalho dele era um trabalho de artesanato. Ele era construtor de tendas para poder se manter. E às vezes eu ouço as pessoas, alguns rapazes, que dizem assim, não, eu estou vivendo pela fé. A gente vive por fé sim, mas tem que trabalhar. A palavra de Deus primeira diz que nós temos que ganhar o sustento com o suor do nosso rosto. É o pão de cada dia. Vem pelo trabalho. E para tanto a gente se prepara, vai para a faculdade, estuda. Há horas e horas da noite estudando, trabalhando e para se formar e amanhã ter uma profissão de onde tirar o seu sustento, ganhar o seu pão de cada dia. Saulo, as duas figuras aqui, fazia tendas, é onde ele chegava, montava a sua empresa para construir tendas. Assim, Paulo ganhava o seu sustento. Este é o jovem de quem a graça de Deus operou uma poderosa mudança registrada aqui nas Escrituras Sagradas, como nós acabamos de ler. E como está escrito aqui ainda. Esse homem tornou-se zeloso pela lei, era zeloso pela lei, ele amava a lei do Senhor, assim como tantos salmistas falam o tempo todo, amo a tua lei, porque a lei do Senhor é maravilhosa. E olhar para Saulo, aqui nesse texto, do verso 1 e verso 2, vemos um homem zeloso que pensava estar fazendo um verdadeiro trabalho, servindo a Deus, de forma tal que ele poderia zelar tanto que ele prestou-se a perseguir a igreja de Jesus. Ele estava consciente que estava prestando um excelente trabalho para Deus e perseguir a igreja, zelando por ela, zelando pela lei. Vemos esse homem zeloso fazendo esse trabalho. Se alguém houvesse
detido, chegado com Paulo, Paulo, vem cá, para aí, vem cá. Saulo, vem cá, vamos conversar aqui. Vamos conversar. E perguntasse para ele qual era o motivo que ele estava fazendo tal coisa, na pergunta dele. O motivo, é possível que ele tivesse dito algo assim: Jesus de Nazaré está morto. Aí por que Paulo poderia dizer tal coisa? Jesus de Nazaré está morto. De acordo com a lei, qualquer um que é pendurado em um madeiro é maldito. Então ele está morto. Paulo pensava dessa forma. Assim como ainda tem inúmeras pessoas em Israel, inúmeras pessoas ao redor do mundo, pensando que Jesus Cristo, maldito, e estava morto. Porque está escrito em Deuteronômio, no capítulo 21, verso 23, está escrito exatamente assim: o seu cadáver não permanecerá num madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado num madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Paulo poderia pensar: acaso Deus transformaria um falso profeta amaldiçoado em um Messias, em um Salvador? Ele tinha razão em perseguir a igreja. Ele tinha razão em perseguir os cristãos. A resposta para ele era: de modo algum. Deus jamais se utilizaria de um maldito. Ele raciocinava dessa forma. Seus seguidores, quando ele se referia aos cristãos, quando ele se referia àqueles do caminho, seus seguidores estão pregando, estão operando milagres por meio de um homem que não vive, que não ressuscitou. Que obra é essa? Então essa obra não pode vir de Deus, é obra do maligno. Ele pode ter pensado assim, como tantos pensaram. Ele olhava para aquilo e dizia: trata-se de uma seita religiosa maldita, perigosa, e eu vou eliminar essa seita, eu vou acabar com ela, antes que ela destrua o judaísmo histórico. Essa é a fala, esse era o pensamento de Paulo, de Saulo, nesse momento. E ele então passa a perseguir os santos, passa a perseguir a igreja de Jesus. A atitude de Saulo era semelhante à de um animal furioso, com raiva. Ele tinha ódio no coração por causa da seita dos nazarenos, por causa daqueles que seguiam o caminho de Jesus, por causa daqueles que acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, por causa daqueles que comeram com Jesus após ressuscitado, por causa daqueles que viram Jesus subindo ao céu depois de ressuscitado. Paulo parecia um animal furioso, que até o fôlego representava um perigo. E em Atos 8, verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Ele estava cheio de razão, na razão dele, no pensamento dele, no propósito dele. Ele dizia: não, esse povo está todo errado, eu tenho que tirar de volta desse caminho que eles foram, para voltar para o judaísmo. Tem que voltar, estão loucos, se perderam. E ele tinha razão então dentro de si para perseguir a igreja. Como muitos outros rabinos acreditavam que era preciso obedecer completamente à lei antes que o Messias voltasse. Esse era o entendimento rabínico, das escolas rabínicas. Era preciso obedecer à lei antes que o Messias voltasse. E o que é que eles diziam? Os rabinos diziam: no entanto, aqueles hereges, chamavam o povo que seguia Jesus, diziam hereges, pregam contra a lei, pregam contra o templo, pregam contra os patriarcas. Estavam completamente fora daquilo que era normal ser um israelita, completamente fora daquilo que era normal ser um judeu. E Saulo devastou a igreja do Senhor, a igreja que cria em Jesus ressuscitado,
que cria dos milagres de Jesus que Deus operava através deles. Paulo assolava a igreja, devastou a igreja da Judéia. Em Gálatas 1:23, está escrito assim: ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E Paulo, sabendo de tudo isso, agora obtém das autoridades de Roma, de Jerusalém, uma permissão do sumo sacerdote para perseguir os discípulos de Jesus mais distante, porque ali na redondeza ele perseguia todos, encarcerava todos, trazia todo mundo, dizendo assim: tem que voltar para a razão. Ele agora pede carta para ir para Damasco. E não foi uma iniciativa insignificante, pois contou com a autoridade do Supremo Concílio dos Judeus. Deram carta para ele. E Damasco, fazendo uma pesquisa aqui dos historiadores, num dos melhores historiadores que nós temos, do povo judeu, e daquele tempo também, Joséfo, ele diz que Damasco possuía uma grande população de judeus. E se acreditava que houvesse 30 a 40 sinagogas dentro de Damasco. O fato de haver cristãos lá, irmãos queridos, mostra uma coisa. O fato de ter cristãos lá em Damasco mostra uma coisa. Mostra a eficácia da pregação da mensagem de Jesus Cristo que os cristãos que estavam ali anunciavam. Não paravam de falar de Jesus. Não paravam de falar de Jesus. É possível que alguns dos cristãos de Damasco fossem fugitivos da perseguição lá em Jerusalém. Porque a perseguição aconteceu e muita gente saiu, muita gente foi embora para não ser preso, para não perder tudo, para não perder família. Saíram e foram embora. E alguns chegaram até Damasco. Fugitivos talvez. O que explica então? Aí agora tem uma explicação porque Paulo, ou Saulo, pediu carta do sumo sacerdote, pediu carta do concílio, do Supremo Concílio em Jerusalém, para perseguir a igreja que estava lá em Damasco. Vamos trazer esse povo de volta. Vamos trazer esse povo para a razão outra vez. É isso que ele pensa, e é isso que ele vai fazer. E ele pega e vai. E ele vai embora. Naquela época, os cristãos ainda eram associados às sinagogas, porque eram judeus. E aí eles iam para a sinagoga para ouvir a palavra. Mas lá começava a falar de Jesus. E falando de Jesus, muita gente se convertia. E aí acontecia o rompimento com o judaísmo. E agora o cristianismo estava entrando dentro das sinagogas. E para lá, Paulo vai e pede carta e diz assim: eu vou acabar com esse povo que está lá fazendo o que não deve. Paulo, então, meus amados irmãos, parte rumo a Damasco, com uma equipe, ele e mais outros homens. O texto sagrado não fala que eles estavam montados em cavalos, montados em jumentos ou montados em camelos. O texto sagrado não fala. Fala é que eles seguiram para Damasco. A pé ou não, andaram no rumo de Damasco. E no caminho, lá na frente, enquanto ele perseguia a igreja, ele foi perseguido. Eu acho isso legal. Enquanto eu estava escrevendo isso aqui, eu digo: meu Deus, que coisa. Enquanto Paulo achava que estava perseguindo a igreja, ele foi perseguido. Perseguido por quem? Perseguido pelo Senhor da igreja. Perseguido pelo dono da igreja. E no caminho, enquanto ele andava, a Shekinah, a presença de Deus brilhou de uma vez, uma imensa luz. Uma imensa luz brilha sobre ele e sobre todos que estavam com ele. Irmãos, uma coisa que eu fui olhar também ainda na literatura judaica é que no Antigo Testamento e na literatura judaica as pessoas frequentemente caíam no chão quando confrontados com a revelação divina, ou alguém sendo chamado a atenção, numa atenção especial para o que estava prestes a ser dito. Era interessante isso. Quando eu estava lendo a respeito disso, pesquisando, eu fui olhar e vi essa coisa. Diferentemente de Paulo, não. Paulo está ali, Saulo está ali, e de repente aquela luz vem e brilha intensamente sobre ele,
e ele pôs no chão. Irmãos queridos, hoje à noite, essa noite de hoje, se de repente o Senhor abrisse nossos olhos espirituais para que nós pudéssemos ver aqui a glória dele, não ficava um de nós sentado numa cadeira dessa. Eu já tinha caído no chão fazia tempo. Nenhum de nós ficávamos em pé. A santidade de Deus é tamanha, que ela envolve e bota pelo chão qualquer homem, em qualquer lugar, onde quer que ele esteja. A santidade de Deus é tamanha, quando ela se pronuncia para um homem, que seja ele quem for, ele cai por terra, e quando ele cai, já cai convertido. Era isso que estava acontecendo aqui com Paulo agora, com Saulo. Não foi diferente com Saulo. Ele mesmo conta, quando ele está conversando com as autoridades, quando ele estava sendo julgado, ele diz: por volta do meio-dia vi uma luz resplandecente do céu, ouvi uma voz dizer meu nome. Ele conta que por volta do meio-dia o sol está a pique, meio-dia o sol está na sua intensidade máxima, mas aquela luz foi maior do que o sol, foi mais intensa do que o sol, ultrapassou o sol, a ponto dele falar dessa forma. E os homens que estavam com ele, todos caíram por terra, ouviram um som, mas não compreenderam palavra nenhuma proferida do céu. Então, de repente, Saulo estava no chão. Não foi derrubado por uma insolação. Não foi derrubado por terra por um ataque de epilepsia, mas pelo encontro pessoal com Jesus. Quando o Senhor disse: Saulo, Saulo. E quantos de nós que aqui estamos já não ouvimos a voz do Senhor, do Espírito Santo, falando, chamando pelo seu nome, e você não atentou? Ou quantos de nós ouviu o chamado do Senhor e imediatamente caiu por terra e reconheceu que aquela voz não era simplesmente a voz de um anjo ou de um homem natural? Saulo, Saulo. E na literatura judaica, mais uma vez, os nomes são frequentemente repetidos quando Deus chama alguém, chamando a atenção, em especial para o que vai ser dito. E dada a natureza da revelação, meus amados, quando Saulo ouve a palavra Saulo, Saulo, ele fala: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aqui significa mais do que Senhor. Talvez Saulo se perguntasse se Deus ou um anjo está se dirigindo a ele. Ou talvez simplesmente não conseguia acreditar que estava ouvindo a voz de Deus. Mas ele diz: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu estava estudando essa palavra, sou Jesus a quem tu persegue. Persegue. E a palavra grega aqui para o perseguir é ir atrás, é buscar, é encontrar, é fazer qualquer coisa dessa natureza, até achar. E aí depois eu comecei a cogitar: bom, eu sou Jesus a quem tu persegue. Tu está perseguindo o quê? Tu está perseguindo a igreja, Saulo? Ou tu está perseguindo Jesus para encontrar com Jesus? Quem é que você está buscando de fato, Saulo? Isso fui eu pensando. E agora estou expondo aqui meu pensamento. Quem é que você está buscando de fato? E quando a gente pensa dessa natureza, hoje, quando o Senhor Jesus, que já escolheu o homem antes da fundação do mundo, que já o elegeu antes da fundação do mundo, esse homem, de alguns momentos, se levanta, tentando encontrar Deus, tateando, tentando encontrar o Senhor, até que um de nós sejamos alguém que chega até Ele e anuncia que Jesus é quem o está chamando. E é por essa razão que Jesus levanta a sua igreja, para anunciar o seu nome. Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Ele reconhece uma palavra de poder, uma palavra de autoridade.
que vai além da sua imaginação, que vai além da sua razão. Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Paulo estava perseguindo os servos de Deus, mas ele estava sendo perseguido por Jesus. Perseguir os seguidores de Jesus é perseguir o próprio Jesus Cristo. Vou repetir isso aqui. Perseguir os seguidores de Jesus é perseguir o próprio Jesus Cristo. E esse perseguir que eu estou me referindo aqui agora é tramando uma engenharia para derrubar um servo de Deus. É tramando para tirar um servo de Deus do caminho. Perseguir um servo de Deus é perseguir Jesus. Porque eles, esses homens, essas mulheres, são representantes de Jesus aqui na terra. Pastor, onde está isso? Que heresia é essa que o senhor está falando? Está escrito. Se você abrir sua Bíblia agora em Lucas capítulo 10, verso 16, vai encontrar esse texto. Lucas 10, 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Nós somos pregadores. Somos homens e mulheres que anunciam boas novas. Anuncia que tem perdão por mais vil pecador. E quando somos perseguidos, foi o que ocorreu com Paulo. Enquanto ele perseguia, o Senhor o perseguia também. Até encontrar e falar com ele. A reação dos companheiros de Paulo que estavam com ele em viagem, daquela hora também, semelhantemente a Daniel, no capítulo 10, verso 7. O que aconteceu com Daniel lá? Daniel passou 21 dias orando, 21 dias jejuando, nada comeu, nada bebeu. E quando o anjo do Senhor apareceu com ele, só ele ouviu a voz. Só ele ouviu, embora os seus amigos que estavam por perto ouviram um barulho, ouviram um som, mas não entenderam absolutamente nada. E todos ficaram sem conhecer. Aqui Paulo e os seus companheiros tiveram a mesma situação. A mesma. Os homens nada conseguiram ouvir absolutamente nada. E nessa hora, quando Paulo está no chão, quando Paulo está em terra, com o rosto em terra, que ele procura levantar-se, procura ver alguém, não consegue ver absolutamente ninguém. Os companheiros, ele se dirige para alguém e agora os companheiros chegam perto dele e vão ajudá-lo a ficar de pé. Ele está completamente cego. A luz foi tão intensa que cegou os seus olhos. Se queimou retina ou não, se queimou dentro da medicina, como é que ocorre lá dentro dos olhos, se fechou tudo lá, certo é que ele ficou completamente cego. Não tinha mais visão para nada. Dirigiu-se a alguém, mas não conseguia entender o que estava acontecendo agora. Quando Paulo se levanta sem enxergar nada, irmãos amados, e às vezes Deus deixava as pessoas cegas para impedi-las de um propósito maligno ou como uma medida temporária para chamar a sua atenção. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Em Gênesis 19, 1, quando os anjos do Senhor saem para Sodoma e Gomorra, passam lá com Ló. E eles chegam na cidade e vão ficar na praça. Ló diz, não, venham para cá, venham para minha casa, venham para cá. E chama eles, e eles vêm, prepara a comida, e os anjos do Senhor vêm e comem com Ló. Lá no céu vai ter comida, com certeza. Os anjos comeram aqui na terra, pelo menos pão e vinho vai ter. Bom, Ló então manda que eles entrem. E eles entram, e os povo da cidade, um povo maligno, um povo mau, um povo pecador, bate na porta de Ló e disse, Ló, traz para fora esses homens que entraram na tua casa, porque nós queremos abusar deles. Ló disse, não façam nada com esses homens. Vou dar minhas filhas que são virgens para vocês fazerem o que vocês quiserem. Mas nesses homens não toca neles. E eles continuaram perseguindo. Mas o Senhor trouxe cegueira em toda aquela população que estava batendo na casa de Ló. E todos ficaram cegos e procuravam a porta da casa de Ló e não conseguiam mais achar. O
Que foi que eu falei ainda agora há pouco? Que às vezes o Senhor deixa as pessoas cegas para impedir que o seu propósito maligno. Estou citando só esse texto. O certo é que Saulo fica 3 dias sem ver absolutamente nada. 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias não eram incomum para um jejum. Alguns exemplos no Novo Testamento geralmente unem o jejum e oração. Mas jejum era comumente uma expressão de luto ou de arrependimento. E quando o homem se arrepende de fato, dos seus maus caminhos, da sua iniquidade, do seu pecado, ele entra no jejum de consagração. Saulo teve de perder a sua religião antes de receber a sua justificação em Cristo Jesus. Agora, o que acontece? Saulo é levado para Damasco e é levado para a casa de um homem chamado Judas. E fica nessa casa, nesses 3 dias, sem comer, sem beber, conforme Deus determinou para ele. E em Damasco tinha um homem chamado Ananias. Esse homem era um servo do Senhor Jesus, um homem que Jesus falava com ele. Em Damasco, um homem que Jesus falava com ele. E no verso 10 do capítulo 9 está escrito assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Jesus falava com Ananias. Por que isso não está acontecendo hoje, meus amados irmãos, com a gente? Por que não temos essa intimidade com o mesmo Jesus que era, que é e que há de vir? Por que não temos essa intimidade hoje, de ouvir a voz do Espírito Santo falando com a gente? Ou só apenas alguns poucos, muito poucos, que a gente sabe, no meio do povo de Deus? Por que as autoridades da igreja hoje não ouvem mais o Senhor chegar e falar, como falou com Saulo? E Saulo disse: porque eu recebi do Senhor, a mesma forma como eu recebi, estou entregando para vocês. Era intimidade. Falta oração, falta intimidade, falta jejum, falta vida santa. O que é que falta para nós hoje, meus amados irmãos? Para explodirmos pregando o Evangelho e aqui não ter lugar para 3, 4 cultos durante o dia, todos os dias da semana. O que falta para nós? Ananias falava com Jesus. Jesus conversou com ele, disse: Ananias, Saulo vinha para cá perseguir a igreja, você sabe disso. Porque gente saiu antes de Jerusalém correndo e chegou aqui dizendo que Saulo estava se preparando para vir para cá para perseguir a igreja. E Ananias já sabia, porque os irmãos já estavam sabendo. Alguém chegou antes. Ananias, Saulo chegou aí, Ananias. Eu encontrei com o Saulo no meio do caminho. E ele está na casa de Judas. Está cego, está sem ver absolutamente nada. Vá lá, Ananias, impõe as mãos sobre ele e ore sobre ele, para que ele possa ser curado. Depois batize Saulo também, porque ele vai ser um pregador do Evangelho. Ele vai ser um pregador da graça. Isso estava ocorrendo. Irmãos queridos, a resposta de Ananias foi: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor numa visão a Ananias. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Pronto para obedecer. Em 1 Samuel 3,10, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como uma das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E quando o Senhor disser a você: Miriam, Miriam, Jorge, Jorge, Mateus, Mateus, fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Interessante é que enquanto Jesus falava com Ananias, falava também com Paulo. Enquanto Jesus falava com Ananias, falava também com Paulo. Cada um é informado sobre o outro em uma visão. E essas visões gêmeas ocorrem geralmente, a gente vai ler raramente dentro da literatura antiga também. Naquele dia, Saulo de Tarso fez algumas grandes descobertas. Em primeiro lugar, descobriu, para sua surpresa, que de fato Jesus, o Nazareno, tinha ressuscitado. Ele descobriu naquele dia, quando foi chamado Saulo, Saulo, ele descobriu que Jesus, a quem ele perseguia, de fato tinha ressuscitado. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele ouviu a voz. E teve que fazer um exame profundo dentro de si. Teve que olhar para si, olhar para os seus valores. Olhar para aquilo que ele vivia, aquela religiosidade que ele vivia, simplesmente agora não significava absolutamente mais nada. Descobriu, para sua surpresa, que Jesus estava vivo. Não era Jesus morto. Então ele estava perseguindo em vão. E era acerca desses fatos, Jesus ressuscitado, que os cristãos do caminho anunciavam continuamente. Mas Saulo se recusara a aceitar tais testemunhos. Se Jesus estava vivo, Paulo precisava mudar de opinião a respeito dele e da sua mensagem a partir de agora. A partir de agora ele diz, opa, peraí. Os 3 dias foi 3 dias que ele pensou. 3 dias foi 3 dias de reflexão. Foram 3 dias de poder sentar a cabeça e pensar bem. Porque agora ele estava diante de uma verdade que ele estava dizendo que não existia. Ele estava diante de alguém que foi pendurado num madeiro e que estava vivo. E era um Messias de fato prometido. Como? Os seus valores agora estavam sendo mudados. Totalmente mudados. Precisava mudar de opinião. Primeiro, precisava arrepender-se. E ele estava se arrependendo de algo que tinha feito. E, irmãos queridos, arrepender-se era algo extremamente difícil para um fariseu. Uma vez que seus próprios olhos, para eles, aos olhos deles, eram virtuosos. Um fariseu se arrepender? Tem uma cena aqui do musical, em algum momento, que aparece um homem, bem vestido nessa cena, e era a vestimenta de um fariseu, aparentemente igual a do fariseu, e que ele vai ter um encontro com Jesus, e vai conversar com Jesus à noite, e na conversa dele com Jesus, eu não estou dizendo o nome, porque eu sei que vocês estão buscando na cabeça, e já sabem qual é o nome dele, desse fariseu. Vai conversar com Jesus, e Jesus pega e diz assim para ele, eu vou direto no seu coração. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Pode um homem como eu voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não. Seu fariseu, cabeção. Quem nasceu da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Você precisa do nascimento do alto. Você precisa do nascimento espiritual. E um fariseu se arrepender, a população corria para ele. A população vinha para perto dele para ouvir os seus ensinos. Saulo também arrependeu-se porque descobriu que era um pecador perdido e corria risco de ser julgado por Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Em Atos capítulo 9, verso 5. Saulo acreditava estar servindo a Deus quando na realidade estava perseguindo o Messias. E ele foi perseguido e achado.
comparadas, irmãos, aqui agora, comparadas a santidade de Jesus com as boas obras de Saulo, no perseguição da igreja, no seu farisaísmo legalista, a boa obra dele, como diz as Escrituras Sagradas, em Isaías capítulo 64, verso 6, era comparada a trapo de imundície. Está escrito assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Ainda que as boas obras de Saulo, ainda que ele perseguisse a igreja, matasse os cristãos como ele matou, encerrasse nas prisões como ele encerrou, as suas boas obras eram comparadas a trapo de imundície, um absorvente feminino depois de usado. Não precisava mais para nada, não precisava para nada. Essa é a justiça nossa que Deus fala. Então, meus amados, quando nós não queremos nos colocar justo demais, é preciso que a gente veja que nós não somos nada, absolutamente nada, comparado a trapo de imundície. Todos os seus valores mudaram. Ao crer em Jesus Cristo, tornou-se uma nova criatura. Quando ele creu, e nos 3 dias que ele ficou sem ver, sem comer e sem beber, ele fez uma revisão de vida. Acordou. Estava com os olhos fechados, sem ver absolutamente nada, mas os olhos espirituais dele estavam abertos e ele contemplando tudo, porque o Espírito Santo estava falando com ele continuamente. Continuamente. Saulo estava convertido e estava prestes a ser chamado para o ministério sagrado. O Senhor tinha uma incumbência especial para Saulo. Era anunciar o evangelho para o povo gentil, para os reis. E ele foi enviado. Assim como Pedro pregou o evangelho para os da circuncisão, pregou o evangelho para os judeus. Paulo estava sendo chamado para pregar o evangelho para os judeus também, mas especialmente para os gentios e para os reis, como está escrito no texto sagrado. O hebreu zeloso se tornara apóstolos aos gentios. O perseguidor se tornara um pregador. O fariseu legalista se tornara o proclamador da graça de Deus. Até aquele momento, Saulo havia agido como um animal selvagem, lutando contra os aguilhões, mas se tornara um vaso de honra. Que coisa maravilhosa. Um instrumento usado pelo Senhor para pregar o evangelho até os confins da terra. Que transformação. Que transformação. E quase 30 anos depois que ele está pregando o evangelho, Paulo escreveu uma carta aos Filipenses, e ele mesmo diz que havia sido conquistado por Cristo na estrada de Damasco, em Filipenses capítulo 3, verso 12. Agora, Saulo precisava ver de novo. Saulo orou e jejuou 3 dias, durante os quais não comeu, desses quais o Senhor começou a revelar a sua palavra a ele, e durante os quais começou também a reavaliar suas convicções. Havia sido salvo pela graça. Saulo havia sido salvo pela graça, não pela lei. Aí por meio da fé em Cristo Jesus, que agora ele cria, porque o Senhor falou com ele. Meus amados irmãos, quantos de nós estamos aqui essa noite, que o Senhor já mandou alguém na sua casa? Quantos estamos aqui essa noite, que o Senhor Jesus mandou alguém anunciar o evangelho da graça, dizendo para você que você pode e tem direito por Jesus Cristo ao perdão dos pecados? Tem direito por Jesus Cristo ser livre da condenação da lei? Tem direito por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, perdão de todas as suas iniquidades? Quando o inimigo das nossas vidas, o diabo muitas vezes fala
ao ouvido ou fala através de outros: você está tão miserável, você está tão acabado que não tem perdão para você, morra. Quantas vezes a pessoa não ouve essa insinuação maligna, dizendo assim: é melhor que você morra, porque não tem mais perdão para você. Mas o Senhor, pela sua misericórdia e pela sua graça, envia um mensageiro. Vá lá e diga para ele que tem perdão. Vá lá e diga para ele que tem vida nova. E quando acontece isso, existe uma mudança em nossas vidas. Quando alguém se rende, se arrepende dos seus pecados e se rende e entende que Jesus Cristo é o Senhor, existe uma mudança drástica em nossas vidas. Paulo havia sido salvo pela graça, não pela lei, mas por meio de Cristo Jesus vivo, que ele ouviu a voz. O Senhor então fala com Ananias e diz: Ananias, vá lá. E Ananias não perdeu tempo. Dirigiu-se imediatamente à casa de Judas, a fim de ministrar em Saulo, o fariseu. O fariseu agora estava de joelhos. Aquele doutor da lei agora estava de joelhos. E quando Ananias chega lá, irmãos queridos, Saulo toma um susto, porque Ananias vai ter com ele e fala assim: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Ananias entendeu o que Jesus tinha falado para ele. Senhor, esse homem veio para cá trazendo carta para perseguir. Ananias, vá lá, porque esse homem vai anunciar o Evangelho e ele vai saber o quanto importa sofrer por mim. Ananias chega lá e diz: Saulo, irmão. É por essa razão que nós nos dirigimos uns aos outros, chamando irmão, porque somos filhos do mesmo Pai, gerados em Cristo Jesus. Saulo, irmão. Isso deve ter alegrado o coração daquele fariseu cego. Saulo não apenas ouviu a voz de Ananias, mas também sentiu as suas mãos, porque ele pôs as mãos sobre Saulo, colocou as mãos. E pelo poder de Deus, seus olhos foram abertos. E ele voltou a ver. Também foi cheio do Espírito Santo. E sendo batizado. E depois de tudo isso aconteceu com ele, ele foi comer. Se alimentou. Amados irmãos, por fim, não devemos jamais subestimar o valor de uma pessoa levada a Cristo. Se alguém disser: olha, não tem jeito para ele, não aceite essa palavra. Se alguém disser: não tem jeito para ela, não aceite essa palavra. Que esse homem de perseguidor passa a ser perseguido, desse homem que agora que não acreditava na ressurreição, acreditou e foi ser pregador do Evangelho. Jamais subestimar o valor de uma pessoa, jamais. Pedro ministrou a milhares de pessoas em Jerusalém. Filipe teve uma grande colheita entre os samaritanos. Mas Ananias foi enviado para falar apenas a um homem. Só um. Apenas a um homem. Mas um homem e tanto. Eu botei essa expressão aqui. Mas um homem e tanto. Saulo de Tarso tornou-se o apóstolo, cuja vida e ministério influenciaram desde então povos e nações inteiras e chegou até nós. Suas cartas todas, tudo aquilo que o Senhor revelou para ele, chegou até nós. Sofreu, mas foi o grande pregador que Deus usou para chegar o Evangelho até nós. Hoje, nós que aqui estamos no século 21, nesse dia 30 de março de 2025. Nações inteiras o Evangelho foi anunciado. Até mesmo historiadores seculares reconhecem que Paulo é uma das figuras críticas da história mundial. O grande homem. Saulo para os hebreus, Paulo para os romanos, Paulo para os gentios. Esse homem foi transformado, mudado.
Irmãos queridos, queridos irmãos, Deus tem falado aos nossos corações. E com certeza hoje à noite, tem pessoas aqui dentro que o Espírito Santo está dizendo, hoje é o dia. Hoje é o seu dia de se quebrantar. Hoje é o seu dia de ser lançado sobre a terra. Hoje é o seu dia de arrepender-se do seu mau caminho. Hoje é o dia da sua conversão. Hoje é o dia do seu novo nascimento. Hoje é o dia que eu reservei para você. E a palavra do Senhor está sendo dita do seu coração agora. Antônio, Antônio. Maria, Maria. Alexandre, Alexandre. Josefina, Josefina. Antônia, Antônia. É hoje. Baixe sua cabeça, meu irmão, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai Celestial, o Senhor nos trouxe até essa casa de oração na noite de hoje. O Senhor nos trouxe até aqui na noite de hoje, para aqui sermos instruídos pelo Espírito Santo do Senhor, assim como falava com Ananias e fala com tanta gente hoje, Senhor, nós precisamos ouvir de volta a voz do Senhor pelas Escrituras, quando ela sai das páginas, entra nos nossos corações e ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor tem gente aqui essa noite, Senhor, com quem o Senhor está falando suavemente, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Para tanto, Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor que o Senhor levante esse homem da cadeira. O Senhor levante essa mulher da cadeira. Que ela hoje, ele tome uma decisão de dizer, eu vi Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele ressuscitou. Então, Senhor, levanta esse homem, levanta essa mulher, para que faça a declaração diante dos homens, diante dos santos anjos, para que o mundo veja. Aquele que confessa Jesus com a sua boca e crê no seu coração, recebe a salvação eterna. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Esse é o dia aceitável, essa é a hora aceitável, esse é o momento em que o Senhor preparou para você, que chegou até aqui. Oro, querido Deus, dando graças ao Senhor por essa palavra, porque o Senhor levantou e levanta homens aqui essa noite para serem grandes pregadores do teu evangelho, para a glória de Deus, em nome de Jesus.